Que o Senhor abençoe todos grandemente. Eu cumprimento com muito carinho todos os irmãos e as irmãs da igreja em nível mundial. E também cumprimento as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes, as pessoas que pela primeira vez hoje estão conosco. Eu cumprimento vocês com muito carinho. E eu convido vocês a estarem atentos neste ensinamento da Palavra de Deus, que edifica a nossa vida espiritual, que nos enche de fé e de motivos para seguir em frente, nos dá esse ânimo para seguir na vida, para seguir lutando. Então, nós abrimos todo o nosso coração para louvar e glorificar o nosso Deus. E vocês podem se sentar, cada um pode sentar nas suas cadeiras e vamos cantar para o Senhor um hino, o hino que nós temos costume de cantar, esse hino a capela, que não tem os instrumentos musicais de fundo, mas nós cantamos com todo o nosso coração e ficamos alegres e ficamos muito felizes. A nossa alma fica feliz, o nosso espírito se regozija no nosso Deus, porque tudo o que fazemos, nós fazemos com todo o nosso coração para Ele. Então vocês lá também podem abrir os seus hinários no hino 68, intitulado Perto, Mais Perto. E é isso que nós desejamos todos os dias, estar mais perto do nosso Deus, ou que Ele esteja mais perto de nós, que Deus nunca nos abandone nem nos deixe. Então, hino 68. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender,
conmigo estarás. E será assim, porque esse é o nosso anseio, que o nosso Deus esteja conosco, que nós estemos com Ele lá na eternidade, desfrutando da presença do Senhor, desfrutando da sua glória maravilhosa. E hoje nós vamos continuar com o nosso formoso ensinamento em 1 de Coríntios, quer dizer, 2 de Coríntios, e nós temos que ler em 2 de Coríntios, no capítulo 6. 2 de Coríntios, capítulo 6, que é a continuação do capítulo 5. Aqui temos a continuação do capítulo 5, desde o verso 11, onde o apóstolo Paulo falou sobre o ministério da reconciliação. E falando ao respeito desse ministério da reconciliação, aqui no verso 20 do capítulo 5, onde o apóstolo ele disse, portanto, somos embaixadores. Ele quis dizer que ele e os outros apóstolos, os outros pregadores naquela época, eles eram esses embaixadores encarregados de levar a palavra de Deus, encarregados de reconciliar ou de mostrar o nome de Deus para as pessoas, para o mundo daquela época. E é por causa disso que ele falou que eles eram embaixadores. Então, ele diz no verso 20, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, diz, então nós pedimos para vocês, em nome de Cristo, pedimos que vos reconcilieis com Deus. Ele disse que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que foi Cristo, Deus o fez pecado por nós. Isso quer dizer que ele se tornou pecador por causa de nós, pela nossa causa. Mas ele nunca pecou. E aqui diz que ele, por nós, se fez pecado para que nós, os seres humanos, fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. E no capítulo 6, que é o que nós vamos ler hoje, diz, portanto, depois desse convite que ele faz que vos reconcilieis com Deus, depois desse maravilhoso convite, ele diz, portanto, nós, como colaboradores seus, eles se auto-chamaram colaboradores de Deus. Como hoje nós também somos colaboradores de Deus. E o apóstolo, ele disse que eles fizeram um chamado de atenção para essas pessoas, falando para eles que não era para eles receberem em vão a palavra, a graça de Deus, o tesouro maravilhoso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não era para eles receberem em vão, era para eles receberem nos seus corações. Mesmo que em uma parte ele disse que nós temos este tesouro em vaso de argila. Este tesouro é o Evangelho, a palavra do Senhor. É aquilo que nós temos de Deus, o Espírito Santo dele e os dons maravilhosos dele. São esse tesouro. E diz que nós temos ele em vaso de argila, quer dizer, no nosso corpo. O nosso corpo foi feito da argila, do barro, da lama. Então, ele diz que nem naquela época, nem hoje, ninguém deveria menosprezar ou receber em vão, quer dizer, não se importar, nem valorizar do jeito que a palavra do nosso Deus merece, a palavra maravilhosa do Evangelho dele, esse novo método que ele formou, que ele instituiu depois da crucifixão lá na cruz do Calvário. Essa nova aliança que o Senhor fez.
perguntam para mim que quantas alianças Deus fez. O Senhor, ele fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai. Lá, ele fez a aliança que ele criaria um plano de salvação para o seu povo, que ele ia formar o seu povo e ia dar um plano de salvação para eles, que tinham os requisitos, tinham as leis, tinham os mandamentos. Foi essa a aliança que ele fez lá com Moisés no Sinai. Deus deu para ele as tábuas da lei e depois vem a outra aliança, a aliança que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, uma vez que ele terminou, concluiu ao pé da letra exatamente a lei de Moisés, porque ele cumpriu a lei de Moisés e quando ele cumpriu toda a lei, aí ele disse, já é o momento, agora terminou esse ciclo, ou esse plano de salvação, ou esse método de salvação terminou agora e vai nascer um novo. Ele nasceu com Cristo. E a aliança que ele fez com o Pai aconteceu na cruz do Calvário com o derramamento do sangue dele. Foi essa a outra aliança, o novo plano de salvação. O novo método de salvação, que é seguir o caminho de Cristo, seguir o caminho do Evangelho puro, seguir o caminho onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está com os crentes, morando neles, nos corações deles, e também ao redor deles, e dando para eles os dons espirituais, para que os homens e as mulheres crentes possam ser transformados e consigam mudar e ter uma vida nova, consigam nascer de novo e serem novas criaturas. E se cumpriu esse verso, que quem acredita em Cristo, recebe e aceita Ele vem morar nessa pessoa. O Espírito de Deus vem e diz que as coisas velhas dessa pessoa se passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas, porque ele tem uma vida nova sem vícios, sem tendências pecaminosas, sem fraquezas de pecados, sem esses prazeres ou paixões extremas do mundo. Essa pessoa nasce de novo porque o Espírito Santo é quem faz esse milagre nos corações desses homens e dessas mulheres crentes. Por causa disso, o apóstolo aqui disse, para que não recebais a graça de Deus em vão. E ele se lembrou de um verso da Bíblia, aqui em Isaías 49:8, que diz, em tempo favorável, escutei-te, e no dia da salvação socorri-te. Nós estamos lendo aqui em 2 Coríntios 6, não é? Diz, em tempo favorável escutei-te, e no dia da salvação socorri-te. Deus aqui falou por meio do profeta Isaías, muitos séculos atrás, muitos séculos antes. Ele falou para o povo que no futuro Deus ia ter misericórdia, que ele ia se compadecer de todos eles. E diz aqui que naquele tempo favorável escutei-te. E qual é o tempo favorável? A manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele começou a pregar e cumprir a lei de Moisés e ensinar a lei de Moisés para muitos, para que eles pudessem cumpri-la. Além disso, ele também começou a pregar o reino dos céus, que é o Evangelho. Quando ele ficou fazendo tudo isso, esse tempo foi o tempo favorável. E diz, em tempo favorável escutei-te. Ele pregava e muitos corações iam se convertendo a Deus. Lá então se cumpriu e no dia da salvação socorri-te. Então, aqueles crentes, aqueles que acreditaram e aceitaram, nele se cumpriu esse verso aqui, como também ele se cumpre com nós hoje. Porque nós, hoje, também temos o tempo favorável, e esse tempo favorável é a manifestação do Espírito de Deus com os seus dons maravilhosos. Deus governando a sua igreja e o seu povo. Deus está no meio dos corações sinceros que amam Ele e buscam Ele.
que invocam Ele. Esse é o tempo favorável e esse é o dia da salvação. Não temos que menosprezá-lo. Nós hoje não devemos menosprezar a oportunidade, porque esse dia significa a oportunidade que nós temos. Essa oportunidade, ou esse tempo favorável, ou esse dia da salvação, é a oportunidade que nós temos de sermos salvos, de entrarmos no reino de Deus algum dia para desfrutar na eternidade com Deus. E desde quando que funciona esse tempo favorável, ou esse dia da salvação? Desde que o Senhor começou a pregar a sua palavra, quando Ele esteve pessoalmente na terra. Depois Ele foi embora e enviou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, desde aquela época, Ele trabalhou no mundo, trabalhou nos corações dos homens e das mulheres humildes e simples, dispostos, com corações abertos para amar a Deus e aceitar a palavra dele e seguir o caminho dele. Bendito seja o Senhor. Hoje nós estamos aqui na presença de Deus, nós estamos diante do nosso Deus. E Ele mede os nossos corações, Ele pesa os nossos corações. É Ele quem sabe quem é quem. Mas nós todos estamos correndo, todos estamos aqui lutando, tentando chegar nessa meta. Nós estamos fazendo desse jeito. Então aqui diz, eis agora o tempo favorável. Foi o que Paulo disse, eis agora o tempo favorável. Com certeza, quando Paulo pregou isso aqui, já tinham se passado ao redor de 100 anos desde que o Senhor tivesse subido aos céus, uns 60, 80 anos. Eu não presto tanta atenção na história. Mas, mais ou menos, já tinham se passado muitos anos. E ele disse, eis agora o tempo favorável. E eu, hoje, depois de 2000 anos e um pouquinho, eu falo também para vocês que hoje, agora é o tempo favorável. É hoje. Eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Então, não podemos menosprezar a palavra de Deus. Ninguém pode menosprezar a palavra do Senhor, a palavra divina. Qual palavra? Eles poderiam perguntar. Essa Bíblia aqui é um livro que foi escrito por seres humanos, sim. Mas esses seres humanos foram inspirados pelo Espírito Santo. E nós também temos a palavra de Deus, que é a profecia. Temos as visões, os sonhos, as revelações, os dons, o discernimento. Tudo isso também é palavra de Deus. Isso aqui não é somente palavra de Deus, porque nós temos a palavra de Deus viva quando Ele fala conosco por meio da profecia. E eu vou falar de novo também os sonhos, as visões, as revelações. Deus sempre fala conosco. E por causa disso, Ele falou, eis agora o tempo favorável, o dia da salvação, agora. Não menosprezem Ele. Não recebam em vão as coisas de Deus. Quando vocês ouvirem a profecia e Deus falar com vocês aquilo que está oculto nos seus corações, os seus segredos, coisas pessoais que ninguém mais conhece, vocês choram e falam, Deus está aqui mesmo, Deus falou comigo. Mas depois, vocês se esquecem disso, vocês escondem esse tesouro, a palavra de Deus, vocês escondem, jogam ela fora e continuam vivendo a sua vida normal no mundo, pecando. Não, vocês não devem fazer isso. Vocês devem aproveitar o tempo, porque o Senhor, Ele fez um chamado para você. Por que você despreza o chamado do nosso Deus? Segue em frente, lê a Bíblia, ora, aprende a orar, aprende a cantar, aprende a buscar a Deus, a clamar para Ele e sigam o caminho dele. Não menosprezem o que Deus está oferecendo para vocês. No verso 3, não dando a ninguém ocasião alguma de tropeço para que nosso ministério não seja desacreditado. Antes, em tudo, aqui ele falou a respeito do bom testemunho, que eles davam bom testemunho para que as pessoas acreditassem na pregação deles. E hoje nós também tomamos muito cuidado
cuidado em dar bom testemunho e ser bom exemplo para que as pessoas acreditem em nós, porque dessa forma vamos conseguir ter autoridade. Se não tivermos autoridade, ninguém vai nos ouvir, ninguém vai acreditar em nós e muito menos vão nos obedecer. Mas temos que ter autoridade e vocês conseguem perceber que isso também vem do Senhor, porque é Ele quem dá o respaldo, Ele quem dá a autoridade. No 4. Antes, em tudo, recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, em muita paciência, nas tribulações, nas necessidades, nas angústias. Os apóstolos sofreram tudo isso e hoje acontece a mesma coisa, porque nós passamos por tribulações, hoje nós também passamos por necessidades, temos angústias em alguns momentos da vida. E aqui no verso 5, o apóstolo disse que ele sofreu açoites nos cárceres. Agradecemos a Deus porque hoje nós não sofremos esse tipo de castigos, açoites, cárceres, mas nós sofremos de outros jeitos. Passamos por outros ataques ou outras perseguições do inimigo. E diz no verso 6, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no espírito, no amor sincero. Ele sempre priorizava a paciência, ele sempre fazia questão de nos lembrar que nós temos que seguir, que temos que ter constância. E aqui ele especificou tudo o que eles tinham que fazer, como eles tinham que seguir, como eles tinham que ser exemplo para conseguir convencer aqueles corações naquela época que eram tão duros. Como hoje também, talvez, há muitos corações duros, nécios, rebeldes, teimosos, mas temos que continuar lutando e talvez essas tribulações sejam bem-vindas nas nossas vidas, porque quando passamos por essas tribulações, Deus, Ele nos dá a vitória. E é tão formoso quando Deus nos dá a vitória, nos dá o triunfo, é uma coisa muito formosa, porque nós acabamos esquecendo tudo o que nós passamos. Nós nos esquecemos de todas as tristezas e as angústias. E no 6 diz, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas de justiça para a mão direita e para a esquerda. Lutando com todas essas armas espirituais, lutando contra o inimigo. E Deus sempre nos dando a vitória. No verso 8 diz, por meio da glória e da desonra, da calúnia e da boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, porque chamavam eles de enganadores, de mentirosos, do mesmo jeito que hoje as pessoas também, esses rebeldes, esses teimosos, esses de coração duro, eles também nos chamam de mentirosos, de enganadores, de falsos, que nós enganamos as pessoas. Eles falam isso de nós. Mas a glória seja para o nosso Deus e o nosso Pai, que Ele nos defende. Do mesmo jeito que Ele defendeu na antiguidade os apóstolos, hoje Ele também nos defende. Ele nos defende, bendito seja o nome do Senhor. No verso 9 diz, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como moribundos, mas eis que vivemos. Aqui, ele fez uma lista de todos os sofrimentos e as tribulações que ele passou, mas diz aqui que ele saiu de tudo inatingido, como castigados, porém não mortos. Glória a Deus! Como entristecidos, mas sempre alegres. Como necessitados, mas enriquecendo a muitos. Diz aqui como necessitados, pobres, porque provavelmente eles tinham falta de alguma coisa, algumas vezes eles não tinham onde dormir, provavelmente eles tiveram que dormir embaixo de árvores, por exemplo. Diz, mas nós estamos enriquecendo os outros, estamos dando para eles a riqueza espiritual, estamos oferecendo a riqueza espiritual que é melhor, porque as riquezas espirituais são melhor do que as riquezas físicas do mundo. E ele diz aqui sim, nós podemos ser pobres, mas estamos enriquecendo o coração de muitos com a nossa obra evangelizadora, como diz no verso
verso 10. Como não tendo nada, mas possuindo tudo. Sim, neste mundo podemos não ter nenhuma possessão, nenhuma riqueza, casas, bens, tudo aquilo, mas eles tinham o quê? A riqueza de Deus. Diz aqui, então, que eles possuíam tudo. E é claro, como eles não iriam pensar que estavam possuindo tudo, se eles sabiam que no dia que iam morrer, estariam na presença de Deus, iam estar lá, desfrutando da presença de Deus lá na eternidade. É isso, eles possuíam tudo. No 11, nossa boca está aberta para vós, ó Coríntios. Aqui o apóstolo falou sobre ele e os seus colegas, os pregadores, os outros profetas e apóstolos que pregavam junto dele, e que eles todos estavam vivendo essas tribulações, essas perseguições, mas mesmo assim Deus defendia todos eles, e é o que acontece conosco hoje também. Por causa disso, não é estranho ler isso aqui, nem falamos, isso aqui foi na antiguidade, isso está ultrapassado, porque nós vivemos isso hoje também, porque o nosso inimigo existe, ele existe e ele tenta nos prejudicar de uma forma ou de outra, usando diferentes armas. Por exemplo, na antiguidade, aqui o apóstolo, ele listou os açoites, as cárceres, não é? As masmorras também, quando eles tinham que ir em calabouços, embaixo da terra, onde não tinha luz e eles estavam acorrentados. E hoje, como o nosso inimigo faz para nos perseguir? O nosso inimigo, por exemplo, nos persegue por meio da internet, porque ele começa a escrever coisas terríveis sobre nós, que nós fizemos e que não fizemos isso e aquilo. É o jeito que o inimigo usa hoje. Então, ele não cansa de tentar prejudicar os filhos de Deus. Nós temos esse inimigo e não sabemos também quais ferramentas o inimigo terá no futuro para tentar prejudicar os filhos de Deus. Mas todos já vamos ser avisados. Hoje nós estamos sendo avisados e no futuro os que vierem, Deus vai prepará-los e vai avisar para eles, para que eles consigam lutar contra esse inimigo. Porque nós temos que seguir em frente e alcançar a vida eterna e desfrutar com o nosso Deus. Então diz aqui no verso 11, diz, nossa boca está aberta para vós, ó Coríntios, nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas sois estreitados em vossos próprios afetos. Ele queria que eles fossem abertos, livres, que eles se sentissem cheios do poder de Deus, sendo espirituais, vivendo uma vida santa e reta perante Deus, mas eles se sentiam oprimidos, como se eles estivessem sendo forçados, como se os apóstolos fossem contra eles, aborrecendo eles, chateando eles. E ele disse, não, vocês não devem se sentir assim, se sintam livres, abertos completamente, para que vocês possam louvar a Deus desse mesmo jeito, tenham a Deus nos seus corações desse mesmo jeito. Nós, o que estamos fazendo é ensinar para vocês a palavra de Deus, a doutrina. Não achem que nós estamos tentando aborrecê-los, nem forçando vocês. Não, porque as coisas de Deus não é uma obrigação, é para ser feito com todo o coração e com amor. O verso 13, pois para corresponder do mesmo modo, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, dilatem-se, sejam livres, acreditem, deem liberdade para o Espírito de Deus em vocês. Não fiquem confusos, não fiquem angustiados, não se sintam forçados, não se sintam com medo, nem que estamos ameaçando vocês em momento nenhum, sigam em frente. E depois, no verso 14... o apóstolo disse para eles, depois de ter dado para eles todas essas orientações e conselhos, ter listado as tribulações que eles tiveram de passar, ele diz para eles, agora, como é que vocês estão vivendo? Como é que vocês têm que viver no meio da sociedade? No meio da sociedade, vocês precisam saber viver. Vocês precisam viver no meio das pessoas, porque todo mundo não vai acreditar em Deus. Há rebeldes, há duros, há incrédulos, aqueles que não acreditam em Deus, não aceitam Ele. E vocês precisam se desenvolver no meio do mundo, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, por muitas razões, vocês precisam se misturar com as pessoas do mundo. E
como será a vida de vocês, como é que vocês devem viver. Então, no 14 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Porque que associação tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E nós poderíamos dizer também, será que dá para misturar a água e o azeite? E o óleo? Não dá. Então, esse verso onde diz, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, tem muitas interpretações, muitos significados, porque também fala sobre os casais quando eles casam. E fala também sobre as amizades com as pessoas do mundo. E fala também que se uma pessoa, um homem ou uma mulher, estando na igreja, tendo os dons espirituais, sendo filhos de Deus, com dons espirituais, e eles andam pelo mundo e acabam se deparando no mundo com pessoas e talvez acham alguém e eles falam, vamos ser um casal, vamos ser marido e mulher, mas a outra pessoa não acredita em Deus e não quer acreditar em Deus e não vai se submeter à búsqueda do caminho do Senhor. Então, vocês acham que seria legal vocês se apaixonarem por essa pessoa? Porque se ela mostra para você que ela não tem interesse, ela não acredita nem aceita isso, então o que vocês farão? Vocês vão falar, eu vou abandonar o caminho de Deus para viver com esse homem ou essa mulher porque eu me apaixonei deles? Ou eu vou buscar a minha paz, a minha tranquilidade, o meu próprio bem-estar, a minha estabilidade que vai trazer benefício para mim na minha vida sentimental. Eu acho que tem que ter sabedoria e inteligência nessas pessoas antes de decidirem aquilo. É que muitas vezes nem sequer as pessoas que têm esses vínculos com pessoas de outros níveis religiosos, porque há religiões que são muito fortes e exigem muito, tem umas regras tão fortes para as mulheres, especialmente. Então, tomem muito cuidado de quem vocês acabam se apaixonando e com quem vocês vão casar, para que mais para frente vocês não precisem se arrepender nem chorar lágrimas de sangue. Então, tomem cuidado. É preferível, é muito melhor, o apóstolo Paulo disse, é preferível ficar sozinho do que acabar errando desse jeito, onde vocês tenham que se lamentar ou se arrepender. Isso no que tem a ver com o casamento, mas também nas amizades, o jugo desigual pode ser amizade com o mundo. Então você fala, é que eu tenho o meu amigo, meu grande amigo, mas esse amigo é ateu e eu sou da igreja, eu tenho os dons espirituais, eu sirvo a Deus, mas eu tenho o meu amigo e eu compartilho com o meu amigo, ele me convida e quando ele me faz convites eu vou lá com ele e ele me convida para ir nos bares, para ir nos botecos, naqueles lugares onde as pessoas bebem muito álcool, onde eles ficam dançando ou xingando, falando palavrões, onde acabam acontecendo orgias, acontecem tantas coisas no meio da bebedice. Então acontecem esses prazeres à carne e essa pessoa tem um vocabulário obsceno e esse é o meu amigo e eu vou junto com ele porque ele me convidou, porque eu sou amigo dele e eu acabo indo lá. Esse irmão da igreja
que tem o seu amigo, que ele vai junto dele fazer essas coisas, ele vai acabar se contaminando, ele vai contaminar a sua vida espiritual, porque ele não pode chegar lá e sentar e ficar quieto, porque todo mundo vai achar que é esquisito o que aconteceu com essa pessoa. Então, ele precisa participar das mesmas coisas, ele precisa participar disso. E aí, então, a sua vida espiritual se contamina. Então, aquilo não é uma amizade, aquele não é um amigo. As pessoas podem falar, eu tenho conhecidos. Eu tenho um conhecido em tal lugar, na fábrica, na empresa tal, na loja tal, no shopping tal, na praça tal. Eu tenho os conhecidos, eles têm as suas lojas e como nós somos conhecidos, eles me dão um desconto quando eu vou comprar lá. Mas não chama eles de amigos, de amigas, porque aquilo é uma coisa muito diferente. Eu posso ter conhecidos, e quando eu tenho conhecidos, eles não conseguem me arrastar para os prazeres mundanos do mundo deles que acabam corrompendo a alma. Eu não vou ter obrigação nenhuma de estar lá com essas pessoas. Eu não tenho obrigação com o meu conhecido, mas eu tenho obrigações sim com os meus amigos e amigas. Então, nós precisamos diferenciar o que são os amigos e o que são os conhecidos. Eu ouço, por exemplo, um irmão da igreja, e ele tem dons espirituais, ele serve para Deus e talvez quando ele conta alguma história para mim da sua vida, ele diz para mim que eu tenho um amigo em tal lugar. Naquele lugar eu tenho um amigo que faz tal coisa e eu pergunto, ele é da igreja? Então, por que ele é o seu amigo? Eu pergunto para ele, eu questiono. Porque se ele não for da igreja, eu não acho que ele é o seu amigo. Talvez ele seja um conhecido, talvez você tenha um conhecido e essa pessoa atende você bem, dá um desconto para você, faz um convite para você. Mas amigo não, porque os amigos são aqueles que também estão na igreja do Senhor fazendo a vontade de Deus. Esses seriam os meus amigos. Por causa disso, o Senhor Jesus aqui na Bíblia diz que em algum momento ele disse para os apóstolos, vocês são os meus amigos, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vocês são os meus amigos. Os amigos são aqueles que buscam a Deus também junto de mim. Esses são os meus amigos, as minhas amigas. O restante são os meus conhecidos ou as minhas conhecidas. Como eles são os meus conhecidos e conhecidas, eu não tenho obrigação nenhuma e eles não têm direito nenhum de me forçar a fazer as coisas que eles fazem no mundo. É isso. É o que significa não vos prendais a um jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual são essas duas coisas. No casamento e também nas amizades com o mundo. E o apóstolo diz aqui que a injustiça com a injustiça não tem associação, nem tem comunhão, a luz com as trevas. E no 15 diz, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou o diabo? Nenhuma. Ou que parte, ele disse, tem o crente com o incrédulo? Diz aqui que como eles poderiam concordar, o crente e o incrédulo, como eles poderiam concordar? É impossível, não dá. No 16, e que concórdia há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que concórdia, diz aqui, há entre o santuário de Deus e os ídolos? Como eles poderiam concordar? Porque vós... Prestem atenção, irmãos e irmãs, diz aqui, porque vós sois... Eu gostaria que todos lessem. Vamos começar do começo. E que concórdia há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque vós sois o santuário do Deus vivo, como disse Deus. Aqui nós vamos ler o que diz em Levítico e em Ezequiel, para ver se dá certo. Mas é que o verso diz aqui, porque vós sois o santuário do Deus vivo. Então, irmãos,
Se nós somos o santuário do Deus vivo, que agora nós vamos provar, isso nem é para nós, porque eu já sei que agora vocês vão ficar se questionando. Vão começar a pensar, o que eu faço? Eu cheguei na igreja, mas meu esposo não quer vir. E faz 10 anos que eu estou na igreja e o meu esposo não quis vir até o dia de hoje. Ele é inconverso, ele é incrédulo, eu sou da igreja, agora o que eu faço? Eu me separo? Não se separa dele. Se o seu esposo, se o seu marido, como falam em alguns países, eles falam de marido, de esposo. Para mim, a palavra esposo é mais linda do que marido, mas tudo bem. Se o esposo não quer se separar de você, se ele quer viver com você, continuem morando juntos. Por você ter vindo na igreja, você ter se convertido a Deus, você se converteu a Deus, mas o seu esposo não se converteu, não tem mais o que fazer, sigam em frente como casal. Mas peça para Deus dar para ele a chance de conhecê-lo e de um dia ser salvo. Ora para Deus para isso acontecer, porque senão vão começar a chegar os e-mails para mim, o que eu faço, vim na igreja, eu cheguei assim, mas eu vou me separar porque meu esposo é incrédulo. Não, como vocês chegaram na igreja, fiquem desse jeito. Se vocês chegaram com um esposo, então fiquem desse jeito. Se vocês vieram na igreja divorciados, fiquem desse jeito, porque o Senhor fará uma coisa diferente com você. E se você chegou na igreja sofrendo por causa do seu esposo, Deus vai resolver o seu problema. Não fique angustiado. Do jeito que você chegou, fica desse jeito, não faz nada, porque Deus nunca vai separar os casais. Pelo contrário, Ele junta os casais. Então, fiquem tranquilos por essa parte. Nós estamos falando aqui de quando um homem ou uma mulher solteiros vão decidir com quem eles vão se comprometer. Então, aqui diz que nós somos o santuário do Deus vivo. E nós vamos ver aqui onde diz em Levítico 26. Em Levítico 26, 12. Em Levítico 26, 12, diz: e porei minha morada, porque aqui fala sobre as bênçãos que Deus ia dar para o seu povo, por eles obedecerem os seus mandamentos e as suas leis. E no meio dessas bênçãos, que são muitas, ele disse no verso 11 do capítulo 26 de Levítico, ele disse, eu porei minha morada no meio de vós. Ele disse, e minha alma não vos abominará. E andarei no meio de vós, eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. E agora vamos buscar em 2 de Coríntios, porque eles têm uma outra citação em Ezequiel. Ezequiel 7, 37. E lá temos a promessa onde Deus disse que por obedecer os seus mandamentos, eu colocarei a minha moradia no meio de vós, eu estarei morando com o povo. Aqui em Ezequiel 37, no verso 27, diz, mas eu vou ler aqui um pouquinho antes, no 26, diz, farei com eles aliança de paz. Com eles quem? Com os crentes em Cristo Jesus, com aquela nova geração, com os da nova aliança que Deus fez com Cristo lá na cruz do Calvário, com todos os seguidores dele, depois de ter sido feita essa aliança, é que fala no verso 26, farei com eles aliança de paz, será uma aliança perpétua com eles, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei meu santuário entre eles para sempre.
Aqui ele falou sobre o futuro. Aqui em Ezequiel, Deus estava falando sobre o futuro. E esse futuro começou a se cumprir com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele cumpriu sim com toda a lei e depois anulou-a na cruz do Calvário. E é por causa disso que o Senhor Jesus começou esse novo método de salvação, começou esse novo plano, que era todo aquele que acreditasse nele como filho de Deus, como o único caminho que leva para a vida eterna, aquele que acreditar nele e buscá-lo e segui-lo, essa pessoa será salva e será chamada filha de Deus, porque ele ou ela começará uma vida nova que vai agradar a Deus, onde eles vão cumprir os mandamentos dele. É isso? Então ele disse: "E porei meu santuário entre eles para sempre." Deus colocou o seu santuário. E qual é o santuário dele? O coração dos crentes, dos homens e das mulheres que seguem o Senhor. Esse é o santuário, o templo dele. Não é mais um templo físico, porque desde o Senhor Jesus, desde a ressurreição dele, o templo físico foi esquecido, ficou só na história. Porque na antiguidade, o templo físico, ele era válido para Deus. E Deus se manifestava uma vez a cada ano nesse templo. E ele falava com o sumo sacerdote. Uma vez cada ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e falava com Deus. E esse sumo sacerdote precisava ser santo, ele tinha que estar sem pecado, porque se ele estivesse pecando, ele ia morrer instantaneamente no lugar santíssimo. Então ele precisava andar em santidade completamente para conseguir falar com Deus uma vez no ano. E esse templo físico, Deus fazia que ele fosse respeitado. Até quando? Até quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou no terceiro dia. Até aquela data, Deus valorizou esse templo físico que o povo tinha, que o povo na antiguidade, o povo de Israel tinha. Então, o que aconteceu depois? Aqui, nestes profetas, que nem Ezequiel, Deus falou para aquele futuro, falando que ele ia estabelecer, ia colocar o seu santuário, quer dizer, o seu templo, mas não era mais um templo físico, era um templo espiritual. O templo é espiritual. E ele ia colocá-lo entre eles, entre os crentes, para sempre, diz aqui, que seria para sempre, que é pela eternidade toda. Estará no meio deles meu tabernáculo, e serei a ele por Deus, e eles serão meu povo. Glorioso seja o nome do Senhor. Então aqui se cumpriu a promessa maravilhosa, e o apóstolo Paulo, sabendo dessas promessas, ele destacou elas, porque realmente Deus, ou o Espírito Santo, revelou para ele a sua palavra. Então, nós estamos aqui lendo no verso 16, quando ele disse: "Porque vós sois o santuário do Deus vivo, como disse Deus em Ezequiel 37, 27. Como Deus disse para Moisés em Levítico 26, 2. Por isso, no verso 17, nós vamos ler: "Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu vos acolherei." Ele disse isso em Isaías 52, e vamos ler um pouquinho em Isaías 52, para que nós possamos perceber que Deus também falou por meio de Isaías sobre o mesmo assunto, sobre a mesma promessa, do mesmo plano que Deus tinha para o futuro, para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus crentes em Cristo. Aqui em Isaías 52, 11, onde diz... Aqui diz que é uma promessa que Deus livrou o cativeiro de Sião. O cativeiro de Sião
É porque Sião era o seu remanescente, o remanescente que Deus tinha naquela época, na época do profeta Isaías, na época dos reis, tinha um remanescente que Deus cuidava para salvá-los, porque por meio desse remanescente viria o Senhor Jesus. Por causa disso, o Senhor tinha que tomar cuidado com esse remanescente e ele cuidou deles, mas castigou-os, porque eles foram levados cativos e escravos para a Babilônia durante 70 anos. Então, observem que eles eram um remanescente que Deus cuidava, mas mesmo assim, ele castigou-os com vara. Fortemente, eles sofreram muito naquele lugar, mas salvou a vida deles. Então, para esse remanescente, ele disse aqui no 52, em Isaías 52, no verso 7, ele disse: "Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz." Quem era esse? Era nada mais nem nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo pregando o seu evangelho. E além disso, depois do Senhor Jesus, quem continuou? Os seus seguidores, os seus apóstolos. E depois deles, diz na Bíblia que ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores no meio da igreja. E todos eles são os que anunciam as boas novas de salvação. É para eles esse verso 7 do capítulo 52 de Isaías. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: "O teu Deus reina." Glória ao nosso Deus. O teu Deus reina. Sim, o nosso Deus reina. E o nosso Deus reina hoje também. Poderoso é o Senhor. Então diz aqui no verso que nós íamos ler, qual era? O 11? É a promessa maravilhosa, onde diz aqui no 8, diz: "Escuta, teus atalaias." Quais eram os atalaias? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. Eles são os atalaias. Então no 8 diz: "Escuta, teus atalaias, alçam a voz, juntamente dão vozes de júbilo. Porque olho a olho verão que o Senhor retorna a Sião." Sim, eles viram o Senhor Jesus, eles viram a sua glória, a sua manifestação quando ele pregou, quando ele ensinou, quando ele fez milagres e prodígios naquela época. Eles viram, os olhos de todos enxergaram o trabalho do Salvador divino. E depois diz no verso 11... Deus começou a falar com os seus filhos, dizer para os seus escolhidos tomarem muito cuidado, para eles se afastarem do mal, para eles não terem amizade com o mundo, para eles não serem amigos do pecado, para eles não contaminarem as suas vidas espirituais, para eles se cuidarem. Ele diz aqui: "Afastai-vos", diz no verso 11, "Afastai-vos, afastai-vos, saí daí, saiam do pecado, saiam de onde é praticado todo tipo de imundícies, orgias e feitiços e amarrações, todas aquelas coisas, tudo aquilo." Ele diz: "Afastai-vos, afastai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, desse lugar de perdição, daquela maldade. Purificai-vos os que levais os utensílios do Senhor, os dons do Espírito Santo." O dom de Deus, o dom que Deus deu para os seus filhos, as armas para se defenderem do inimigo, os dons espirituais maravilhosos que convertem a alma e o coração dos homens e das mulheres, a manifestação de Deus, os que levais, esses são os utensílios do Senhor. E diz aqui: "Se afastem e não encostem em nenhuma coisa imunda, muito menos pratiquem elas. Saiam de lá porque vocês são santos." E vamos continuar lendo em 2 de Coríntios, então no verso 17, o apóstolo, ele lembrou e disse... Assim diz em Isaías 52, "Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis no imundo e eu vos acolherei." No verso 18 diz: "E serei para vós pai, e vós sereis o quê para mim? Filhos e filhas." Glória ao Senhor.
Diz aqui: serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós vamos menosprezar o nosso Deus? Nós vamos menosprezar o Pai da Glória, o Pai e o Rei da Glória, o Rei Santo, o Poderoso, aquele que nos fez, aquele que nos tem aqui perante a sua presença? Nós vamos menosprezar aquele que nos deu a vida, que dá o oxigênio para que nós possamos respirar, que nos dá a chuva no seu tempo e a nossa comida no seu tempo? Nós vamos desprezá-lo? Esse ser que existe, esse ser sobrenatural que existe e que nos governa, nós hoje não vamos desprezá-lo. O apóstolo Paulo aqui na pregação dele, ele lutou para conseguir ensinar para as igrejas. Ensinar para eles a existência desse Deus poderoso e grande e misericordioso e cheio de amor. E nós, hoje, 2000 e tantos anos depois, estamos hoje tentando fazer o mesmo, tendo o mesmo sentimento que Paulo teve, tendo a mesma convicção dele e a mesma segurança. Porque Deus é o mesmo ontem e hoje. Esse Deus de ontem foi um Deus misericordioso com os misericordiosos. Foi um Deus de amor, de paciência, um Deus poderoso. Mas também com os rebeldes e com os nécios, ele foi um Deus fogo consumidor e chicotou eles e castigou-os. E hoje ele faz o mesmo, acontece a mesma coisa. Esse Deus que nós conhecemos aqui também, por meio da Bíblia, com os atos que ele fez, onde nós conseguimos ler atos maravilhosos de obediência das pessoas que acreditaram nele e amaram ele, obedeceram ele. Nós vemos as grandes bênçãos que Deus deu para eles e também vemos o castigo que Deus deu para os desobedientes, os rebeldes e duros de coração. Hoje nós também vemos o mesmo Deus, o Deus misericordioso e justo, que age quando as pessoas obedecem, elas são humildes e elas abrem os seus corações para Deus. E o que é abrir o coração para Deus? É falar: Senhor, eu acredito em Ti. E eu quero, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero Te agradar, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu Te amo, Senhor. É isso que significa abrir o coração para Deus. Então, hoje nós também temos esse Deus, o mesmo de ontem e o mesmo de hoje. E Ele continuará sendo o mesmo pelos séculos dos séculos. Então, a honra e a glória sejam para o nosso Deus. E aqui, neste capítulo 7, nesse verso sozinho, o 1 diz: portanto, amados, visto que temos essas promessas maravilhosas do Senhor, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quer dizer, vamos nos afastar do pecado. E não pequemos, e não nos contaminemos. E saibam que aquilo do jugo desigual significa muitas coisas, para que nós possamos praticá-las e vocês não fiquem andando com os seus pecando só porque eles são a sua família, provavelmente, e eles ficam pecando, mas como eles são a sua família, você precisa estar lá junto deles também, praticando aquilo e fazendo a mesma coisa. Se lembrem do jugo desigual, que não há comunhão entre a luz e as trevas. Nós não vamos abandonar as pessoas, não vamos parar de cumprimentá-las. Claro que não, porque aquilo seria rude. Vocês cumprimentem, vocês sejam educados sempre, cumprimentem as pessoas. E se alguém que está pecando, talvez, precisa de ajuda porque sofreu um acidente ou uma necessidade, não tem mais ninguém para ajudá-los e eu estou lá, eu preciso ajudar essa pessoa. O fato dele ser incrédulo ou pecador,
e não quiser estar na igreja, nem aceitar as coisas de Deus, nem participar do que eu faço, isso não significa que eu vou virar as costas para eles e eu vou desprezá-los. Não, não é isso. Não vamos confundir uma coisa com a outra. O que Deus proíbe da comunhão é quando nós falamos, como ele é o meu amigo, então eu faço a mesma coisa que ele faz, eu peco do mesmo jeito. Não, nós não vamos pecar do jeito que eles pecam, nós vamos dar exemplo para eles. Então, se você for convidado, por exemplo, para um jantar ou um almoço, onde não vai ter bebedice e é um parente próximo seu, por educação você vai lá, você janta com eles, almoça com eles, mas se você ver que eles começam a fazer coisas desagradáveis, erradas que você não gosta, então você com muita cautela e sabedoria, prudência, você pode se despedir e sair de lá, mas não faz o que eles fazem, o que eles começam a fazer. Se eles começarem a falar palavrões ou xingamentos, aí então você começa a fazer a mesma coisa? Não pode, porque um amigo faz o que o outro fala para ele fazer, porque senão não são amigos. Então, vocês precisam observar muito bem o que significa a palavra amigo, o que significa amizade. E aí vocês vão entender e compreender por que as pessoas confundem as amizades com os conhecidos. Eu posso conhecer muitas pessoas, mas os meus amigos são os filhos de Deus. Porque eu faço o que eles fazem, e eles fazem o que eu faço. Bendito seja o nome do Senhor, e vamos orar. Bendito Pai Celestial, eterno Deus, te agradecemos, Pai Santo, por esta oportunidade, mais uma oportunidade que temos de estar aqui perante a Tua presença, Senhor, e te bendizer e te louvar e te honrar com o ensinamento e destacar o Teu nome glorioso, a Tua misericórdia, o Teu poder, destacar o Teu nome, Senhor. Nós destacamos a Tua existência e nós queremos pregar aos quatro ventos que Tu existes e que Tu és digno e merecedor da honra, da glória e dos louvores. Que Tu és um Deus poderoso, que conheces tudo e podes tudo e olhas para nós e nos conheces, porque Tu contaste até os cabelos da nossa cabeça. Diante de Ti, nada consegue se esconder. Nós não podemos nos esconder da Tua presença. Não podemos fugir de Ti. Mas, Pai, Tu sabes que nós Te amamos. Te amamos com todo o nosso coração e todas as nossas forças. E nós queremos, Senhor, achar graça diante de Ti todos os dias da nossa vida. Que o nosso andar, que a nossa entrada e a nossa saída sejam contigo sempre. E que Tu nos dirijas, nos ensines e nos corrijas e nos guies. E se nós estivermos fazendo uma coisa errada, nos ensine, Senhor, porque nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui, Senhor, para viver uma vida nova contigo. E nós estamos aqui para Te buscar com todo o nosso coração, em todas as nossas forças. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E agora, Senhor, meu Deus, Tu és o médico divino também. Tu és o médico divino e Tu fizeste muitas curas, curaste muitas pessoas, libertaste e abençoaste muitos. E eu Te peço, Senhor, que hoje há muitas pessoas que estão clamando e pedindo a Ti pela cura da sua família, dos seus parentes. Eles estão em casa ou no hospital, sofrendo diversas doenças. E eles pedem a Ti, Senhor, por esses milagres e essas curas. Também há muitas pessoas atadas por espíritos maus e bruxarias e feitiços e maldições. Também, Senhor, eu Te peço que tenhas misericórdia e libertes eles. Olha, Senhor, que há muitas pessoas, jovens, crianças, adultos, possuídos por muitos espíritos maus. O mundo, a ciência fala que eles são esquizofrênicos.
Mas, Senhor, Tu sabes que não é essa doença, que são os espíritos no corpo dessa pessoa. E é tão difícil, Senhor, que essas pessoas possam ser libertas. Somente o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia são o único que poderá libertá-los. Por causa disso, nós pedimos a Ti, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa e libertes e quebres essas ataduras, essas correntes dessas pessoas e libertes elas para que elas não sofram mais, para que elas possam pensar direito, para que elas possam pensar e louvar o Teu nome. Meu Pai, tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia de todos eles, Senhor. No nome glorioso eu Te peço, no nome de Cristo, Teu Filho amado, glória ao Todo-Poderoso para sempre. Agradecemos o Senhor e vamos cantar ao Senhor o coro 95. Sou devedor. Sou devedor, diz aqui, sou devedor das almas que vão sem salvação. E eu me desvelo, diz o coro, mas não é um desvelo físico, não é ficar sem sono, mas é um desejo constante no nosso coração que nós temos das pessoas acreditar, ouvir as coisas de Deus e elas se converterem a Ele. E nós desejamos de uma forma ou outra trabalhar para o Senhor para que as pessoas possam se salvar. Isso é um desvelo espiritual ao invés de físico. Então nós vamos cantar o coro Sou Devedor. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Y por ellas me desvelo. Heme aquí. Bendito e louvado seja o Senhor, agradecemos o nosso Deus e muito obrigados, meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês desde os diferentes países que estão assistindo, com todo o meu carinho. Um abraço muito forte para todos, muitos beijos para as crianças e que Deus abençoe todos vocês aqui também. Obrigada e Deus abençoe.